Há milhares de anos na China, um pequeno vilarejo havia terminado sua colheita. Ela foi bem farta e por isso todos precisavam agradecer aos seus deuses. As batidas do tambor na cerimônia começam. O feiticeiro ergue uma tenda com imagens de grandes reis e imperadores do passado. Fala palavras de encantamento enquanto a fumaça do incenso se espalha pelo ar. E no centro das atenções está ele, o grande rei Pachá, o destruidor de gafanhotos e outras pragas. Pachá possui pés de ave, saindo de um comprido vestido em forma de sino. E acima possui uma aparência bem humana, com exceção de um bico de ave também. Quando insetos estão fazendo maldades, atacando as plantações, ele os invoca para o seu tribunal e os acorrenta, aprisiona e destrói. Essa figura, metade humana e metade ave, faz o que nenhum exército é capaz de fazer: de garantir alimento e prosperidade. Porém, isso está prestes a mudar. E é sobre isso que vamos falar agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum, que só se tornou uma realidade graças a você. E também aos meus adoráveis apoiadores que jamais pensariam como é ser um agricultor na China antiga no meio de um desastre. Era um belo dia na plantação e eu só conseguia pensar em como a próxima safra seria boa. Nós nunca deixamos de fazer cerimônias para lembrar de Pachá e também para que ele também não se esqueça da gente. E é impressionante porque desde que eu consiga me lembrar, a colheita do vilarejo sempre esteve protegida de qualquer tipo de praga. Pera, o que é aquilo? Parece uma nuvem, mas é escura e faz um zumbido. Cuidado, são os gafanhotos! Disse a minha avó. Foram apenas algumas horas, mas parecia que o ataque nunca ia terminar. Mas ele acabou. E acabou também com a nossa colheita, as nossas esperanças. E por causa da falta de alimentos que esse evento causou, os preços subiram muito e isso fez com que várias pessoas abandonassem o vilarejo. Alguns deles simplesmente morreram e outros foram tentar sobreviver em lugares menos afetados pela grande praga. E pelo que eu soube das notícias, guerras acabaram se desenrolando como consequência dessa migração forçada. Os donos das terras não queriam dividir os seus recursos com estrangeiros, pessoas com hábitos e culturas diferentes. Foi assim que vivemos anos de fome, miséria e violência. Ai, mas por quê? Por que isso aconteceu justo com o meu povo, que nunca faltou uma vez sequer com Pachá? Será que ele se esqueceu da gente? Naquele momento de dúvida, eu só conseguia pensar em uma coisa: que eu preciso fazer algo a respeito. Eu preciso falar com a minha avó. Olá, meu filho, pode entrar. Minha avó era incrível, sabe? Ela era talvez a pessoa mais inteligente e sábia que eu já conheci. Vó, e o que você acha que causou aquele enxame enorme de gafanhotos no ano do desastre? A resposta, criança, está acima de nós. Então ela começou a me explicar sobre o clima, que estava diferente. As chuvas daquela época estavam menos intensas e mais raras. Normalmente, quando é verão, nós aqui no continente experienciamos maiores temperaturas do que no alto mar. Ele é mais resistente a mudanças. Isso faz com que a massa de ar terrestre mais quente se expanda, fique menos densa e suba, dando espaço para uma massa de ar marítima mais fria e úmida adentrar o continente. E é por isso que chove aqui. Mas parece que algo aconteceu de diferente naquele ano. Será que, sei lá, talvez o mar esquentou e aí não aconteceu esse fluxo? Bom, de fato o clima estava mais seco naquela época, mas como é que isso causou uma praga de gafanhotos? Primo, você ainda cria aqueles gafanhotinhos? Então ele começou a me mostrar a sua vasta coleção de gafanhotos e explicar a relação deles com as chuvas. Os ovos são postos no solo e lá eles precisam ficar envolvidos em uma certa umidade para sobreviver. Porém, não pode ser demais. Se, por exemplo, chover, aí o excesso de água poderia matar afogado uma boa parte dos insetos.
Então, se houver um considerável período sem chuva e tiver comida o suficiente para todo mundo, então poucos ovos desses animais vão morrer. A maioria vai conseguir sobreviver, vai nascer, crescer e virar um adulto. E assim as gerações bem-sucedidas são capazes de ir se acumulando até chegar a um ponto crítico de densidade populacional que faz, dentro dos gafanhotos, girar uma chavezinha. Eles normalmente são indivíduos solitários, eles tendem a se distanciar de outros membros da sua espécie e assim nunca formam enxames grandes e devastadores. O que? Sai daqui, meu irmão, para de olhar aqui, sai daqui, desgraça. Mas acontece que quando eles vivem em lugares superlotados, eles sentem muitos toques, sabe, cheiros e veem muitos indivíduos semelhantes a eles. E todos esses estímulos fazem o seu corpo mudar radicalmente de funcionamento. Eles então passam de amarelado para amarronzado. E o mais importante, o seu comportamento se torna o oposto do que era antes. Ao invés de ter aversão a multidões, ele passa a ter atração. Ele, nesse momento, sai da sua fase solitária e passa pra gregária. Aí galera, chega mais aqui, sério mesmo, vem cá, vem cá Robson. Agora, concentrações potencialmente de dezenas de milhões deles podem se acumular. E todos juntos, sem gotas de chuva para atrapalhar, podem voar livremente, como se fossem um só, sendo guiados pelo vento. Eles vão se espalhando em busca de comida para manter a sua saciedade. São capazes de, em um único dia, viajar mais de 100 quilômetros e consumir o seu próprio peso em comida. O que para um enxame numeroso significa a mesma quantidade de alimento que milhares de pessoas poderiam comer. E para tentar adivinhar exatamente quanto é isso, vai lá nos stories do meu Instagram que eu acabei de postar, vai ver. Mas ou seja, somente em um único dia, o que era uma fonte de prosperidade para diversas famílias se torna um campo morto, fértil somente para o desespero. Ah, então é isso. Na verdade, o mar aqueceu, o que fez com que teve menos chuvas, o que levou a mais gafanhotos e menos comida e refugiados e depois guerras e o caos completo. Se tivesse pelo menos alguém para nos salvar. Já sei, patos, eles comem insetos e ainda podem sair voando para perseguir eles. São essas aves que podem nos ajudar. Mas onde é que eu ia tirar tanto pato? Oi, tudo bem, meu outro primo que convenientemente possui uma criação de patos? Tudo bom? Ai, como assim? Por que você não acha uma boa ideia? Desculpa, mas é que eu acho que a gente realmente não devia fazer isso, sabe? Combater as próximas pragas, isso é um trabalho pra Pachá. Ai, que raiva! Eu fui depois na casa dos meus pais e eles me desencorajaram também. E aí depois eu fui pros vizinhos, amigos e todo mundo parecia achar essa ideia uma afronta a Pachá. Ai, chegou a um ponto que as pessoas começaram a me perseguir por causa da minha solução. Olha, lá vai o herege aí, ó, que quer trocar o grande rei Pachá por um pato idiota, ó. Eu realmente não esperava por isso. As coisas não estavam sendo fáceis. Além de ninguém me apoiar, eu era motivo de chacota. As pessoas olhavam torto pra mim. Meus amigos se distanciaram. Lá estava eu, isolado. Até que chega a minha avó, repousa sua mão sobre mim e diz: às vezes, meu filho, as pessoas querem um mundo melhor, mas não querem passar elas mesmas por mudanças. E ao ouvir aquelas palavras, eu acabei me dando conta que era melhor esquecer aquela história toda de patos. E assim eu fiz. E assim eu voltei a frequentar cerimônias e as pessoas até voltaram a falar comigo normalmente. As coisas voltaram a ser como era antigamente, com apenas uma diferença. A de que agora eu sabia que o nosso maior problema não eram os gafanhotos, mas algo muito maior e difícil de lutar contra. Hoje
A China possui exatamente isso, um exército de centenas de milhares de patos, que cada um deles é capaz de ingerir por volta de 400 gafanhotos por dia. E os batalhões no total já deram um fim em milhões de insetos perigosos para a agricultura do país. E nesse momento os chineses estão se preparando para enfrentar bilhões de gafanhotos que estão vindo do lado de fora. E é sobre isso que vai ser o nosso próximo podcast exclusivo para apoiadores do canal. Porém, a longo prazo, o problema parece ser ainda mais dramático, porque mudanças climáticas estão alterando rapidamente a dinâmica do clima global. O mar pode esquentar, monções podem variar e pragas podem ser piores ainda. Patos não vão dar conta sozinho do recado. Nós precisamos algo ainda mais eficaz. E mais uma vez nós já sabemos qual que é a solução, mas isso ainda não foi posto em prática, porque pessoas querem um mundo melhor, mas elas não querem ter que passar elas mesmas por mudanças. A solução definitiva seria a China e o resto do mundo inteiro diminuir e zerar as emissões de gases do efeito estufa, e assim botar o clima global de volta no eixo para que as próximas gerações possam viver em paz. Mas afinal, ninguém quer mudar os seus hábitos, não é mesmo? Que empresas e governos estão realmente dispostos a passar por um doloroso processo de mudança. Nós meio que já sabemos o que fazer, mas ainda não fazemos, porque nós não somos inteiramente movidos pela lógica, apesar de sermos robôs. Você, eu e todos nós somos robôs. E talvez nunca ninguém tenha te avisado isso. Mas você pode corrigir esse problema clicando, bem aqui. Ou de repente ver esse vídeo relacionado assim como a Gabi, que tá aí mostrando como às vezes, sem querer, ela e suas amigas podem acabar saindo juntas com as roupas combinando. É uma paleta de cores maravilhosa. E Gabi, muito obrigado por apoiar o maior canal de divulgação científica do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo.